Amém. Você pode facilitar, mas abra comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4, versículos 6 e 7. O título da mensagem é Combate. Amém? Diz assim, Paulo dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegar. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mais uma vez, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegar. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra. Que agora o Teu Espírito Santo possa preparar o nosso coração para receber a boa semente, a poderosa semente. Em nome de Jesus, fala a cada um de forma pessoal, conforme a necessidade. Nós nos colocamos, Deus, à disposição, Senhor, ao confronto da Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Deus. Sejamos abençoados pela Tua palavra. Me coloco em Tuas mãos, Espírito Santo de Deus, para que a Tua palavra alcance cada um e ninguém saia deste lugar sem entender a pregação da Tua palavra. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Temos aqui Paulo, no final da sua vida, você entendeu, né? E o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava dizendo que ia para outra cidade. Paulo estava dizendo que ia para outra cidade pregar o evangelho, uma viagem missionária. A partir daqui já era realmente os últimos dias da vida de Paulo. Ele, como servo de Deus, ele declara agora que ele já estava sendo oferecido por libação, por sacrifício a Deus na sua vida, e o tempo da morte dele estava chegando. Ele percebia isso. Então aqui nesse momento eles dão uma chave poderosa espiritual. Paulo foi o maior instrutor da vida da igreja, o maior mestre, aquele que mais ensinou, que mais escreveu cartas para as igrejas. E ele diz o seguinte: eu combati o bom combate. Ele está dizendo para Tiago: olha, Tiago, eu combati. Eu não passei a minha vida desapercebido. Porque tem pessoas que passam anos nas igrejas de forma desapercebida, sem buscarem um propósito, sem buscarem um alvo. Por exemplo, você é uma pessoa que precisa ter alvos a conquistar. Toda corrida ela fica mais fácil ou menos pior quando você tem um alvo de chegada. Você tem uma meta para chegar. Quando você está vendo lá o ponto da chegada da corrida. Então Paulo está dizendo: eu não passei a minha vida desapercebido. Eu não descansei nos templos de Jerusalém. Eu não fiquei no meu comodismo da minha sabedoria. Eu não fiquei no comodismo da minha inteligência, da minha educação, que foi aos pés de Gamaliel, da filosofia. Não, eu combati. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você tem combatido? Deus te chamou para você combater. E você vai entender o quê? Eu não passei a vida me distraindo. Eu rompi, como se Paulo estivesse dizendo, eu combati, eu rompi a religiosidade judaica e me posicionei para combater. Eu quis ser mais do que um membro de igreja. Eu quis ser mais do que apenas mais um numa multidão.
igual a todos. E como sempre eu fui buscar em dicionário o que é, quando Paulo fala, eu combati o bom combate. O que é o combate? Combate no dicionário nos fala de uma luta entre exércitos. Você foi chamado para lutar no exército de Deus. Existe uma guerra no mundo espiritual que Deus conta com a sua igreja, com o seu povo na terra, para você guerrear, para você vencer. Ele tem te dado autoridade. Jesus disse: aquele que crê em mim, o meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome terão autoridade, beberão coisas mortíferas e não morrerão. Ei, nós estamos numa guerra de exércitos contrários. E Paulo diz que combateu esse bom combate. Combate é uma luta contra oposições. É quando alguém se opõe contra você ou contra a sua família, e você não aceita, você não baixa a guarda, você se levanta e guerreia. Paulo está dizendo: eu combati esse bom combate. Eu lutei contra oposições, eu não me deixei dominar por elas. Interessante também que combate é um encontro organizado entre dois adversários. Irmãos, o mundo espiritual do mal é organizado. Tem hierarquia. Sabia disso? Anjos, arcanjos, patentes. Se o mundo espiritual do mal é organizado, o de Deus é muito mais. E você faz parte desse grupo. Você é um soldado do rei. Você pode não imaginar, mas quando você aceitou, Jesus está dizendo: eu estou me alistando no exército de Deus. Você não pode faltar ao quartel de Deus. Você não pode não cumprir as ordens do comandante. Você foi chamado para um exército. O reino de Deus também é organizado. É um encontro organizado entre dois adversários. A palavra do Senhor diz que o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, anda em derredor de vocês, de mim, de você, procurando alguém, como leão, procurando alguém para devorar. Então o diabo, quando olha para nós, ele vê um pedaço de picanha. Meu Deus. Ele quer devorar. Mas o que o leão faz quando pega presa? Ele deixa alguma coisa viva? Ele deixa alguma coisa certinha? Se não fosse o nosso Deus, é isso que o diabo faria conosco. E Pedro está falando para a igreja: vigiai e orai, porque o diabo anda em vosso derredor. Mas a palavra também nos fala que o nosso Deus está ao nosso redor. Para chegar até você, tem que passar pelo Senhor. Quando Jesus diz assim: olha, eu sou a porta das ovelhas. Há uma curiosidade muito linda que os pastos naquela época, onde as ovelhas ficavam, não tinha portas, tinha cercas, mas não tinha porta. Portão, não tinha. Quando Jesus diz: olha, eu sou a porta das ovelhas, Jesus está dizendo: eu me coloco na porta. Para entrar no aprisco, para tocar na minha ovelha, tem que passar por mim. Então nós estamos num exército que parece que você pode pensar assim: ah, mas eu não tenho força, eu não tenho essa autoridade. Você tem, talvez você não use. Porque é uma guerra, é um encontro organizado entre dois adversários. Mas se o mundo espiritual do mal é organizado, muito mais é o mundo espiritual do nosso Deus. São as milícias que o Senhor tem. E Paulo entendia sobre as batalhas que ele havia combatido. Paulo devia estar pensando durante o seu curso na vida cristã:
Aquele homem que foi completamente transformado por Deus, um perseguidor da igreja, um matador de crentes. O perseguidor que se tornou perseguido. E agora diz, eu combati o bom combate. Ele sabia muito bem que estava falando sobre as batalhas que ele precisou vencer. Não foram os romanos, não foram os judeus. E Paulo ensinou à igreja sobre 2 combates. Esse bom combate. Porque se existe o bom combate, existe o mau combate. Às vezes nós vivemos a vida inteira lutando o mau combate. Sem posicionamento, sem autoridade, sem entender sobre o mundo espiritual, achando que tudo é coincidência, achando que tudo tinha que acontecer mesmo, quando na verdade não é isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Qual é o nosso primeiro combate que precisamos vencer? Todos nós. Versículo 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles lá do mundo, Oscar, Zico, qualquer atleta, para alcançar uma coroa corruptível, porque o prêmio na época era uma coroa. Nós, porém, a incorruptível. E ele agora começa. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. A tua guerra não é para você ficar desferindo golpes, socos no ar. Tem que ter propósito, tem que ter entendimento, tem que ter conhecimento. O que traz a nossa derrota é a falta de conhecimento. O profeta diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por que tem crente com medo do inimigo? É porque não tem o conhecimento. Por que tem crente fugindo de passar por debaixo da escada? Porque não tem conhecimento. Paulo diz, eu não vivo esmurrando golpes ao ar. Um golpe ao ar, no ar, acerta alguém? Sabe o que acontece? O braço cansa, você... Pum. Então busque no Senhor direcionamento para as suas lutas espirituais. Alvos, estratégias. Uma delas, por exemplo, é citar a palavra de Deus. Você conhecer a palavra para recitar. Jesus venceu o inimigo em Mateus 4, citando a palavra. Então, eu não como desferindo golpes no ar, não é de qualquer maneira. Não é como a vida de qualquer maneira que você vai vencer um demônio ou uma potestade, um principado. Não é, irmãos. Porque assim como Deus conhece a tua vida, o diabo também conhece. Ele não lê a tua mente, mas ele vê as tuas ações e ouve as tuas palavras. Quando prova disso é quando Jó se aproximou do Senhor, e o Senhor disse para Jó, conheces o meu servo Jó? Então o diabo ele vê, ele ouve. Então a vida espiritual tem que estar debaixo de uma unção de arrependimento, do poder do sangue de Jesus. Não é sobre você, mas é sobre as vestes lavadas do Cordeiro. Não é você não errar, mas é quando errar, correr para se arrepender. Irmãos, arrependimento tem que ser imediato. Arrependimento tem que ser na hora, porque o tempo em que você sente a tristeza, você sente que você errou, e até a hora que você se lembrar de se arrepender, olha quanta brecha vai ser aberta. Então aqui Paulo está nos ensinando que ele não desferia, não estava desferindo golpes no ar, soco, falando só de boca, sem uma vida santa, sem uma vida com compromisso,
uma vontade de agradar a Deus. Não, não era assim. E Paulo nos fala aqui da maior batalha que ele teve que vencer. E nós precisamos vencer, todos nós. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas Paulo, você era Saulo, agora você é Paulo. Você já pregou para tantas cidades, tantas conversões através da tua vida, tantos ensinamentos. Mas o primeiro grande combate do cristão é contra a sua própria natureza. Meu Deus! Você precisa vencer a você mesmo. Você é teu principal inimigo. A tua carne é carnal. Mas até uma redundância, mas é espiritual. A tua carne, irmãos, quer ficar na terra, quer ficar nas coisas terrenas. E Paulo disse, olha, eu esmurro, eu não fico desferindo golpes no ar. Eu preciso primeiro esmurrar o meu corpo, reduzir o meu corpo à escravidão. E você tem feito isso? Ou você é uma pessoa condicionada ao que sente, ao que deseja, ao que vê, ao que ouve? Paulo está dizendo, olha, eu combati o bom combate porque eu esmurrei o meu corpo, eu reduzi o meu corpo à escravidão. Ele estava dizendo, a minha carne, a minha vontade, eu reduzi, eu tornei como escravidão, como escravo. Você poderia dizer nessa noite, eu estou combatendo o bom combate? Você está esmurrando o seu corpo, a sua vontade, está reduzindo a escravidão. Irmãos, obedecer quando nós concordamos é muito fácil. Observa como reduzir o corpo à escravidão. É você fazer o que você não quer fazer. Você não foi chamado, eu não fui chamado para me governar. Você foi chamado para obedecer a Deus. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu, igreja. Ele precisava esmurrar o corpo dele, reduzir a escravidão. É quando se sentir vontade, pensamento, falar alguma coisa que não é de Deus, você conduzir, você conseguir escravizar a tua carne. Aí você vai estar combatendo o bom combate, você vai estar agradando a Deus e derrotando o inimigo, tendo vitória. E Paulo diz, para que eu preciso combater esse combate? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Para que depois de eu ser o mestre das igrejas, o grande pregador, o grande mestre do povo de Deus, eu me torne desqualificado, e muitos estão se desqualificando, irmãos. Você pode ter um chamado hoje, uma qualidade hoje, você pode hoje estar reduzindo o teu corpo à escravidão, à tua vontade, você pode estar esmurrando, e amanhã não, é todo dia. Paulo nos fala aqui que ele mesmo poderia ser desqualificado, ou seja, ser envergonhado. Imagina se Paulo se desviasse. Imagina se você amanhã se desviar. Escravizar o teu corpo, a tua vontade, é o bom combate que Deus quer te chamar nessa noite. Se você realmente foi alistado no reino de Deus, alistado no exército de Deus, não existe soldado que não escraviza a sua vontade. Nem sempre o general, nem sempre o comandante vai te pedir coisas fáceis, ou na hora que você acha que é. Mas tem que fazer. Paulo diz, eu não fico desferindo golpes no ar, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão.
o meu corpo, a minha mente, o meu coração não me domina. Por exemplo, às vezes o louvor você condiciona ao seu estado emocional. Adoração. Não, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje não sei o quê, hoje não sei o quê. Você está reduzindo a escravidão do teu corpo. Você não está fazendo o que o salmista falou, porque estás abatido, ó minha alma. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. A Ele, Rei meu e Deus meu. Você pode não estar bem hoje, mas o Senhor é o teu Deus. Reduzia a escravidão, irmãos. É você não permitir que pensamentos venham durante a tua adoração. A tua oração é reduzir a escravidão literalmente. Então esse é o primeiro bom combate que Paulo precisou vencer. Para dizer lá próximo à sua morte, eu combati o bom combate. Eu esmurrei o meu corpo. Eu reduzi a escravidão para que eu não fosse desqualificado e envergonhado. Efésios capítulo 6 é o grande capítulo sobre guerra espiritual. Versículo 10 e versículo 12 apenas. Ele terminando a sua carta aos Efésios, estavam em Éfeso, os crentes de Éfeso. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe a guerra com a nossa própria natureza, o combate contra a própria natureza e o combate totalmente no mundo espiritual, no ambiente, no nível espiritual. Paulo diz então: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você não vai vencer uma batalha fraca. Você não vai combater um bom combate desnutrido. Às vezes nós perdemos batalhas, não a guerra, mas batalhas, porque não estamos alimentando, porque não estamos buscando, nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Sede fortalecidos. E no 11, você conhece o texto: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O verbo aqui nos fala que a ação é nossa. Olha, Deus vai te revestir. Olha, vai descer o anjo Gabriel, Miguel, e vai te colocar armadura. Não, é você que vai vestir. Deus te dá, mas é você que toma posse. É você que ora, é você que declara a armadura de Deus sobre a tua vida. É você que determina o uso dessa armadura de Deus na tua vida. E detalhe, é toda a armadura. Você já sabe, não pode ficar nenhuma parte do corpo desprotegida. Para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo. Você acorda de manhã, você não sabe o que ele vai tentar preparar. Você não sabe quem ele vai usar. Você não tem noção do que vai acontecer. Então você tem que estar preparado, revestido de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas quando acontecer. Mas nós esperamos acontecer para dizer: ai meu Deus!
Não adianta cantar, o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, se você não buscar revestimento do céu. Eu quero te despertar nesta noite. Desperta, busca a armadura de Deus. Busca força, busca poder, busca autoridade. Isso é para nós. O diabo não ouve grito. Ele ouve, ele tem uma vida no altar. Não é quem grita mais que vai expulsar demônio. É quem tem mais comunhão com Deus. É quem entende autoridade. É crer no poder do nome de Jesus. Acabou. Não é força humana, não é capacidade humana. Nenhum ser humano tem poder. Mas tem que estar revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas. Se você percebe que tem ciladas sendo armadas em alguma área da tua vida, se reveste, se encha do poder, da autoridade do Espírito Santo. E tem um detalhe: começa a decretar, começa a falar, começa a repreender. Uma oração você deve fazer: eu repreendo, eu não aceito nenhum ataque, nenhuma retaliação contra mim, contra o que é meu e contra o que leva o meu nome. Já está englobando tudo. Então, mas tem crente que ensinada, não. A pessoa estava nervosa, não. Foi o diabo usando. Porque o diabo, irmãos, ele anda em derredor. Pedro jamais pensou que pudesse ser usado pelo diabo, e ele foi. Vocês acham que Judas sempre foi endemoniado? A Bíblia diz que em certo momento, Satanás entre Judas. Então ele não estava revestido, ele estava ouvindo. Judas, infelizmente, foi aquele homem, aquele crente que ouviu 3 anos de mensagem. A culpa foi do pregador? Será que Jesus não sabia pregar? Será que faltou alguma coisa na formação de Judas? Jesus não soube formar Judas através da palavra? Não. Mas ele estava ali, a palavra nos diz, pensando enquanto ele poderia tirar da bolsa das contribuições das pessoas. Então, revestido de toda a armadura para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Talvez você tenha caído em ciladas. Talvez você tenha caído em situações que, como eu também, porque nós estamos às vezes não nos revestindo de toda a armadura de Deus, e por isso não temos ficado firmes nas ciladas, nas armações, nos laços. Porque o 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo está dizendo, não luta contra pessoas. Inimizade é obra da carne. Não luta contra pessoas, não é contra eles. Nosso combate não é humano, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, tem como a gente vencer principados e potestades do mal? Dominadores deste mundo tenebroso. Tem como a gente vencer com nossa força? Tem como a gente vencer as forças espirituais do mal nas regiões celestes? Tem como? Só pelo poder do nome de Jesus. Só pelo poder do entendimento da palavra de Deus. Só você entender que tudo isso aqui já foi vencido no Calvário. Já foi envergonhado, exposto publicamente no Calvário. A tua vitória, você é mais do que vencedor. Ah, estou derrotado. Não está não. Porque a Bíblia diz que você é mais que vencedor e vencedora.
Como venceremos esse grupo? Humanamente impossível. Mas no versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo. A promessa é que você vai vencer tudo. Crente não tem derrota, irmãos. Você vai vencer tudo, até o que parece derrota não foi. Creia nisso. Depois de vencer de tudo, todas estas coisas, toda essa casta aí, ó, principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, das regiões celestiais, depois de terem vencido tudo isso, vocês vão permanecer inabaláveis. Que você possa desejar dizer como Paulo: eu combati o bom combate. Você não foi chamado para ser o João teimoso que fica no posto, ou aquele boneco que meu neto gosta. Dá um soco. Não. Você foi chamado para se tornar inabalável. Você está firmado numa rocha. Então aqui Paulo está nos falando: eu combati o bom combate. Os dois maiores combates que o ser humano, todos nós passamos, Paulo também passou. E Paulo tem um chamado muito específico, que muitos de nós fugiríamos. Quando o Senhor fala a Ananias: olha, vai na rua direita, que tem lá um homem chamado Saulo, Paulo. Vai, põe as mãos sobre a cabeça dele, a cegueira vai sair. Porque ele é para mim um vaso de honra. Vaso de honra. E o Senhor continua: e eu lhe mostrarei o que é sofrer pelo meu nome. Está disposto a sofrer pelo nome de Jesus? Você combateu o bom combate. O sofrimento é esse aqui, ó, escravidão da carne, escravidão do eu. É guerra espiritual. As coisas acontecendo e você está guerreando. E para terminar, voltando lá à segunda carta de Paulo a Timóteo, diz: se nós combatemos o bom combate. O 4:7. Ele continua dizendo, 7 e 8, combati o bom combate. 7, completei a carreira. Muitos não completam a carreira porque não combateram o bom combate. Se você estiver lutando contra as forças do mal, contra a tua carne principalmente, você vai completar a carreira. E guardei a fé. Nós não combatemos o bom combate, irmãos, rouba a nossa fé. Já deve conhecer alguém, ou ter a experiência de ver alguém de uma fé, mas com o tempo foi ficando a pessoa mais incrédula. Por quê? Não combateu o bom combate. Não negou-se a si mesmo, não entendeu sobre guerra espiritual, e uma grande dificuldade hoje é o engano do crente não compreender ou não crer em guerra espiritual. Muitos acham que esse assunto não é nem tão importante, não deveria nem ser tão falado. É isso que o inimigo quer. Ele quer ficar na surdina, quer ficar escondidinho. Mas nós estamos aqui para desmascarar. Primeiro na nossa vida. E dizer: olha,
eu vou poder dizer como Paulo, eu posso dizer hoje, viva o seu hoje, não penso no amanhã. Eu combati o bom combate, e por isso eu completei a carreira, e por isso eu guardei a fé. Que Deus nos abençoe. E verdadeiramente, se eu posso olhar para esse lugar, ver aqui como um quartel, né? A igreja tem algumas simbologias. A igreja é um grande hospital, mas aí Deus olha sobre doentes. A igreja também é um exército, onde vê pessoas que, ainda que feridas, estão com as suas armas prontas para guerrear. Amém?